Graça e paz, Tita. Graça e paz, querida. Graça e paz, Bidu. Graça e paz. Este é o dia que o Senhor nos Deus. alegremos-nos e regozijemos-nos. A cada manhã as misericórdias do Senhor se Renovam. Hoje mais um sábado, mais uma aulinha e a primeira lição do segundo trimestre. Lição novinha, revista novinha, viu? A revista que a gente usa é o primário da CPAD. Então, se você quiser nos acompanhar, fazer os exercícios, é só ter uma revistinha com você, não é? Isso aí. Ô, Tiririca. Oi! E para iniciar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer a primeira pergunta que a gente sempre faz. Você já curtiu? Você já compartilhou? E você já se inscreveu no canal? Isso aí, fazendo assim você vai ajudar o reino de Deus a crescer e mais crianças vão aprender junto com a gente dos países e da coisa mais maravilhosa que tem, que é a palavra de Deus, não é? Isso aí. E inclusive, Tia Lenita, Oi! a lição de hoje é maravilhosa. É maravilhosa. Então vamos começar? Vamos! Hoje a nossa viagem missionária é para Eritreia. Eritreia. Gente, olha, eu nunca tinha ouvido falar desse país. Chega ele, querida. É, fica na África Oriental. Nós estamos estudando o continente africano e orando por ele. E a capital de Eritreia é? Asmara. O idioma falado lá é? É o árabe e o tigrinho no inglês. É. E olha só, eles ficaram independentes da Etiópia em 24 de 5 de 93. E Tiririca, novinho, hein? novinho, não é? Novinho mesmo. Ela também, a religião de lá, o cristianismo é 50,5%, o islamismo é 44,7%, sem religião é 4,1%, sem religião ou ateu 4,1% e das religiões tradicionais de lá 0,7%. Ou seja, Tiririca, o cristianismo e o islamismo estão coladinhos, Tiririca. Estão coladinhos. Tem alguns sites que dão até o islamismo um pouco na frente, porque porque esse dado não está muito certinho não. Então vamos orar, né? Então vamos ficar com os nossos dados, Tiririca. Vamos ficar com os nossos. Aí eu escolhi os dados que Muito bom esse dado. o mais otimista, né? Isso aí, mesmo. Isso aí. Então vamos para nossas curiosidades sobre Eritreia. Parece até um trava-língua, né? Eritreia. Olha só, ela fica localizada na região da África, aqui conhecida como o Chifre da África. Aí vocês podem ver no mapinha que eu coloco que é uma pontinha mesmo, tá bom? Bem pontinho. É, parecendo um chifre. E a Eritreia está entre os 10 países menos desenvolvidos do mundo. Eu imaginei, Tiririca. É, e outra curiosidade também, que a capital de Eritreia, Asmara, ela tem uma cidade que é conhecida como Nova Roma ou Roma da África. Por quê? Porque antes os italianos tinham conquistado eles, então fizeram uma cidade enorme, viu? Foi Benito Mussolini, fez mais de 400 edifícios. Então é um lugar até bonito que tem lá na África devido à colonização italiana. Aí depois veio os etíopes, pegaram. Mas uma curiosidade também, gente, que nessa guerra para conquistar, para fazer a Eritreia independente, sabia que quem tomou frente foram as mulheres que incentivaram? 30% das combatentes eram mulheres. E elas só não incentivaram, não. Elas falaram assim, não, nós devemos ser livres. Elas também pegaram lá no pesado E mandaram ver junto com os homens. 30% dos soldados que lutaram na guerra eram mulheres, olha só. Uau, Tia Lenita, essas mulheres, hein? As mulheres de Eritreia são
são valentes. Mandaram ver. Mandaram ver. E essas são algumas curiosidades. Se você quiser saber mais, você vai na nossa descrição, que tem o link lá. É ou não é? Isso aí você vai saber mais sobre Eritreia. Isso aí. Agora nós vamos orar por Eritreia. Quem vai orar? Eu posso orar. Eu, Bidu, vai orar. Então vai, Bidu. Senhor Jesus, Pai querido, nesta manhã de sábado, queremos te pedir por Eritreia. Te pedir que suas bênçãos estejam estendidas sobre essa nação e que eles venham a conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Que ela possa crescer e se desenvolver, não apenas em conhecimento, dinheiro financeiramente, mas que eles venham crescer em conhecimento a Tua palavra. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E nós vamos para a nossa lição de hoje. Presta atenção, hein, criança, para depois você mandar a resposta certa para o meu WhatsApp. Isso aí. A Oi. pergunta de hoje é mais dificinha, né? É mais dificinha hoje. Tem que prestar atenção, senão você não vai saber. E qual o título da lição de hoje? Deus me ensina um livro especial. E a memória em ação? Eu guardo a Tua palavra em meu coração para eu não pecar contra Ti. Está em? Salmo 119:11. Isso aí. Então, nós estamos falando sobre um livro muito especial. Muito especial, que é a palavra de Deus, é a nossa Bíblia. Mas a Bíblia que nós conhecemos hoje nem sempre foi assim, sabia? Elenita. Olha, a Bíblia antigamente era uma coisa assim muito rara. A palavra de Deus escrita era uma coisa muito rara. Principalmente porque, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, mas como a Bíblia é a palavra de Deus? Se foram homens que escreveram. Como assim, Elenita? Será que eles pensam que Deus pegou uma caneta lá em cima e escreveu? E mandou aqui pra terra? Eu acho que eles queriam isso. Mas a Bíblia, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a... Como que eu posso... A revelação de Deus. É a comunhão de Deus com os homens. A Bíblia conta a história da humanidade, não é? Desde o princípio. Desde o princípio. Então os homens foram contando o que eles viviam e também o seu relacionamento com Deus. E como a gente estuda o passado para entender o presente e prever o futuro. Então nós estudamos esse livro, que é um livro maravilhoso. É um verdadeiro tesouro, porque através da Bíblia nós conhecemos o que está dentro do coração de Deus. Isso aí. Então, há muitos e muitos anos atrás, a Bíblia era feita de papiro, sabia? Papiro é uma planta, né, tia? Papiro é uma planta e ela é bem altinha. Ela é uma planta que ela vive em lugar muito úmido. Aí o que eles faziam? Eles descascavam aquela planta, tiravam o caniço, aquele miolinho, aí tiravam um monte de tira. Aí colocava a tira uma atrás, aí passava o rolinho assim na tira para esticar. Aí fazia uma tirinha atrás do outro no sentido horizontal, depois no sentido vertical também botava as tirinhas. Eita! Aí, ó, mas antes de armarem assim, eles colocavam o papiro de molho para eles ficar bem molinho. Aí depois que ficava bem molinho, eles colocavam, armavam um do lado de outro, na horizontal e na vertical. Aí depois botavam uma prensa. Aí depois desse processo estava pronto o papiro, que era o papel da época. Olha só. Deveria ser um papel resistente. E aí eles tinham tinta e escreviam com pena. Olha só. Que caneta maneira.
E hoje em dia a gente tem, a impressora que a gente já tem em casa, mas tem as impressoras profissionais, não é? Hoje tá tudo moderno. Hoje tá tudo moderno, então é fácil você ter a Bíblia em casa. Até no celular hoje em dia tem a Bíblia digital. Até no celular, boa, gostei da ideia, da lembrança. Aí o que aconteceu, Tito e Vitor, e você criança que está em casa? A palavra de Deus, tudo que Deus deu a Moisés, foi sendo escrito. Como Deus criou o mundo, né? Tudo que aconteceu com Abraão, que Deus chamou Abraão, eles foram escrevendo. As leis que Deus deu a Moisés, por que Deus deu a lei? Porque se eles não soubessem o que era certo, ia ser uma bagunça. Eles não iam saber como que eu vou fazer o que é certo se não está escrito, não é? Isso aí, se existe lei, é para ser cumprida e para tudo ficar em ordem. Todo mundo respeitar um ao outro, não é? Como diz a nossa bandeira, ordem e progresso. Isso aí. E Deus foi escrevendo os pensamentos dele, a maneira correta, os mandamentos, os preceitos, tudo lá nos livros. Mas o povo de Deus teve uma época que começou a desobedecer tudo. Aí tinha o templo da casa de Deus, mas eles nem ligavam mais de ir para o templo, sabe? Cada um foi adorar outro Deus, achava o Deus do outro mais bonito e começou a se esquecer do Deus de Israel. Que confusão! Até que eles ficaram sem a proteção do Deus de Israel. Porque Deus só é achado daqueles que o buscam. Como eles não estavam querendo saber de Deus, Deus não é intrometido, não é? Isso aí. E sem a proteção de Deus, os inimigos entraram em Israel, destruíram o templo. E roubaram os papiros? Roubaram bastante coisa, algumas coisas ficaram, mas eles botaram tudo no chão. E como o rei da época não estava nem aí para as coisas de Deus, ficou o templo largado. Só que teve um menino chamado Josias, que, olha só, gente, os pais dele não serviam ao Senhor, mas Josias já nasceu com aquela paixão pelas coisas de Deus, sabe? Uau! E ele, com certeza, quem criou Josias, começou a falar das histórias de Israel, né? E aí brotou a vontade no coração dele de conhecer. Ele ficou curioso, ele queria conhecer o Deus de Israel. Aí ele falou assim, não, vamos limpar o templo. Aí ele começou a limpar o templo, gente. Quando eles estavam limpando o templo, botando tudo em ordem, que Josias queria voltar a cultuar o Senhor lá no templo. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O sacerdote Ilquias achou os pergaminhos, os papiros com a história de Israel, as leis, os preceitos, os mandamentos, tudo! Que bom esse Gente, quando o sacerdote Ilquias achou aquilo e levou para o rei Josias, foi mais precioso do que o ouro, foi melhor do que todos os tesouros juntos, porque eles sabiam que a riqueza de Israel estava em obedecer a Deus. Gente, olha, e Josias chamou todo o povo para o sacerdote Ilquias ler o que estava ali dentro. E o povo foi, olha assim, ó, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer a história, porque estava tudo escrito ali. Olha, eles se arrependeram dos pecados que eles se arrependeram de tudo que eles estavam fazendo errado, que eles nem sabiam que era errado. Aí eles, nossa, a gente está fazendo errado. E eles se arrependeram e voltaram a cultuar o Senhor. Israel começou a prosperar novamente. E voltou a alegria de cultuar o Senhor e ter paz em Israel. Olha só. Que lindo! Ter paz nos corações e tudo que eles perderam, e Deus restituiu tudo que foi roubado deles. Olha só. Que lindo, tia Lenita, essa história, hein? É muito emocionante. lindo. Então a palavra de Deus, gente, ela vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer coisa. É um tesouro para nossa vida, não é? Isso aí!
E essa foi a lição de hoje. E agora a perguntinha. Ó, tá um pouquinho escuro, deu uma piscada porque faltou luz aqui, mas já voltou. Glória a Deus! A perguntinha de hoje, olha só. Qual o nome do sacerdote que achou o livro da lei? Viu? Eu falei que a perguntinha ia ser um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Então manda pra mim e até a semana que vem. Beijo e... Graça e paz! Graça e paz!